Irmãos, iniciamos hoje as nossas meditações em Provérbios capítulo 6. E é interessante notar logo de início, no início desse texto, Provérbios 6, a nossa meditação de hoje do verso 1 ao versículo de número 5. É interessante notar que esses primeiros versos, o verso 1 e 2, eles expressam a preocupação de um pai com o bem-estar financeiro, moral e social do seu filho. Ele toca nesse ponto ao falar do cuidado que o seu filho deveria ter para não se tornar um fiador. Eu acho que todos nós sabemos o que significa ser um fiador. Até um tempo atrás isso era exigido para tudo na nossa vida. Se fosse fazer uma compra crediário, a prestação, era necessário um fiador. Se fosse alugar um imóvel, era necessário um fiador. Se fosse comprar um carro, era necessário ter um fiador, ou mais de um fiador. Fiador é uma pessoa que se envolve na sua compra, assumindo a responsabilidade de que cada conta será quitada, que toda dívida será quitada, ou seja, o compromisso que você assumiu de pagar cada parcela será realmente respeitado. Por que um fiador? Porque o fiador é alguém que possui um bem, um carro, uma casa, e pode dar isso como garantia, ou seja, se você não pagar, ele tem que pagar, e se ele não pagar, o credor, quem emprestou o dinheiro, toma aquilo que ele tem. Essa era a posição de um fiador. Mas embora hoje não seja exigido um fiador, por favor não se engane, de muitas maneiras nós entramos em dívidas alheias, ou até em dívidas nossas. Assumimos dívidas como um fiador, ou um fiador de outras pessoas. Nós fazemos isso quando emprestamos o cartão de crédito para alguém. A pessoa faz uma compra no seu cartão e você assumiu a responsabilidade de pagar. Se a pessoa não pagar aquela prestação que comprou no seu cartão, quem tem que pagar? Você. Então, quando você empresta o cartão de crédito para outra pessoa fazer uma compra, você está se colocando na posição de fiador. Quando você faz um empréstimo bancário para um parente, um amigo, um familiar, você se põe na posição de fiador. Se a pessoa não paga, você tem que pagar. E quantas pessoas, inclusive crentes, nós vemos que estão por aí desesperados, preocupados, porque fizeram um empréstimo no nome de um parente, o parente não paga. Calote de família é a coisa mais natural. Dizem por aí que é essa a razão pela qual não dá para fazer nenhum tipo de sociedade com parente. Vai entrar numa sociedade, não, com meu irmão não dá certo, é melhor eu entrar sozinho. Não dá certo, o meu parente está me chamando, mas é melhor eu pular fora, já sei que isso vai sobrar para mim. Meus queridos, há muitas advertências na palavra de Deus contra essa situação, para que você não se envolva com estas coisas. Há muitas, não há apenas aqui no verso 1 e 2 de Provérbios capítulo 6, que por sinal faz bem nós lemos mais uma vez. Nota o que diz o texto: filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Em outras palavras, ele está dizendo: você entrou numa verdadeira armadilha, não se deu conta do perigo que você estava correndo. Se você já se envolveu com isso, meu filho, que dó que eu tenho de você. E meu irmão, digo mesmo para você nessa manhã, porque há muitas advertências na palavra de Deus, e louvado seja Deus, porque até nesta área Deus se preocupou conosco em deixar para nós o ensino da sua palavra. Como eu disse, não há apenas essa instrução em Provérbios capítulo 6. Abre em Provérbios capítulo 11, versículo 15. Ainda outras 5 referências só no livro de Provérbios, onde diz para você tomar cuidado para não se envolver com esta situação, se tornar um fiador em nome de outra pessoa, ou assumir a dívida de outra pessoa. Provérbios 11, versículo 15. Diz assim: quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de você, esse estará seguro.
Sim, sofrerá os males, porque quando a conta vier, quem vai ter a dor de cabeça, preocupado em pagar, será você. Será você. E se ela estiver acima do seu recurso, mais ainda. É você quem vai perder a noite de sono. É por isso que a Bíblia está dizendo: quem se envolve com isso sofrerá males, vai tomar um prejuízo. Ainda Provérbios capítulo 17, versículo 18. O homem falto de entendimento compromete-se, e ele se compromete ficando por fiador do seu próximo. O homem falto de entendimento, que não tem sabedoria, só o tolo faz uma coisa dessa. Se compromete, se envolve com a dívida de outro. Provérbios 20, versículo 16. Tome-se a roupa aquele que fica por fiador de outro, e por penhor aquele que se obriga por estrangeiros. Ah, meu querido, se envolver na dívida do outro pode lhe custar até a roupa do corpo. Porque quando o credor quer, ele vem e cobra. Trabalhei com pessoas que se envolviam, infelizmente e lamentavelmente, com agiotas. Agiota empresta, mas ele cobra. E cobra caro. E quando a pessoa não tem com que pagar, pagava-se com a vida. Lamentavelmente. E é o que ele está dizendo: se você se tornou fiador por outro e a pessoa não paga, quem está correndo o risco de perder tudo o que tem é você. É você. Provérbios 22, versículo 26 e 27. Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, porque arriscas a perder a cama de debaixo de ti. Viu? Se você já não tem com que pagar, já as suas contas já estão limitadas, você ainda se envolve com a conta dos outros, você está correndo o risco de perder tudo que você tem. Por que te arriscarias? Não dá para entender, é a ideia desse verso. Eu não consigo entender como é que você se envolve com uma coisa dessas. Provérbios 27, versículo 13. Irmãos, que fique claro, irmãos, Provérbios capítulo 6, versículo 1 e 2, que nós lemos, é apenas a introdução do pensamento ali do autor. Ele está preocupado com seu filho se ele envolveu numa situação como esta, assumindo a dívida de outro, assumindo o compromisso de pagar a dívida de outra pessoa. Ele está preocupado com o bem-estar financeiro, moral, porque imagina, quem fica devendo e não tem com que pagar, o nome hoje vai para onde? O SPC, para o Serasa, a pessoa está lá com o nome sujo, não pode nem fazer um crédito, nada, porque o nome está sujo. E o triste é saber que o seu nome ficou manchado, não por uma dívida sua, mas por causa da dívida de outros. Então ele diz: meu filho, eu estou preocupado com você, com o seu bem-estar financeiro, moral, porque a sua imagem vai ficar manchada, suja. Social, imagina como essa pessoa é vista no meio da sociedade. Imagina você se ver nessa situação por causa de outros. Porque costumam dizer que quem é veiaco ou caloteiro não tem muita vergonha de ser, está acostumado, ele já é assim a vida toda. A pessoa vem, bate na porta, finge que não está. Então age assim já com frequência, todo mundo já sabe quem ele é.
Se vê, vai para o outro lado da calçada, ou finge que não viu, disfarça, muda de caminho. O caloteiro já está acostumado a agir assim. Mas ser envolvido numa situação como essa por causa de um caloteiro é algo realmente humilhante, é vergonhoso. Ainda mais vergonhoso se você é um filho de Deus, que sabe que o seu sim deve ser sim. Você deve honrar os compromissos que você assume e não envergonhar o Evangelho. E aqui está o livro de Provérbios, que foi inspirado por Deus, ou seja, Deus estava preocupado com o nosso bem-estar, com toda essa realidade. E aqui está o livro de Provérbios nos ensinando, através de diversos versos, a não nos envolver nessa situação, a tomar cuidado com o perigo que isso traz para as nossas vidas. E faz bem lembrar mais uma vez Provérbios 6, versículo 2, onde ele diz, para que não venha se enredar, cair nessa armadilha, no laço, e você acabe embaraçado por causa disso tudo. Provérbios 27, versículo 3 diz assim: tome-se a roupa aquele que fica por fiador de outrem. Nós já lemos isso. Ele está enfatizando, repetindo: toma-se a roupa por penhor aquele que se obriga por mulher estranha. Toma até a roupa do corpo. É lamentável ver pessoas andando nessa situação quando há na palavra de Deus tantos ensinamentos nos mostrando que há um grande perigo em se envolver na dívida de outros. Os textos estão aí, eles estão claros, eles são enfáticos, eles dizem: tome cuidado. Tome cuidado. Todos esses versos que nós lemos, eles mostram que é loucura, irmãos, abraçar a dívida de outros. É tolice. Não faz sentido. E como eu disse, isso é um risco para aqueles que têm um cartão de crédito e emprestam, ou fazem compra acima do que pode pagar. Ou é um risco para aqueles que fazem empréstimos bancários para quitar dívidas, às vezes próprias ou no nome de outros. É lamentável. E não se iluda, viu? Os bancos não querem o seu bem. O mundo não quer o seu bem. Eles sempre vão oferecer um outro empréstimo para você quitar o empréstimo que você já fez. E eles querem sempre envolver você numa bola de neve, um ciclo vicioso que nunca tem fim. Você já deve ter visto pessoas em situações assim. E você já deve ter visto, e é até importante esse texto para nós, já que temos tantos idosos na nossa igreja, porque você já deve ter visto muito idoso envolvido em situações como essa por causa dos seus filhos. Eu conheço muitos. Conheço muitos que poderiam estar vivendo bem, mas como por um ato de bondade quiseram ajudar os filhos, um parente, um amigo, hoje estão com a corda no pescoço, porque quando vai receber, mal dá para pagar as contas. É triste, é lamentável. Mas aqui está Deus alertando o tempo todo para que não se envolva com essas coisas. E mais uma vez eu digo: louvado seja Deus, porque embora hajam tantos textos alertando, especialmente Provérbios 6, de 1 a 5, não está apenas nos alertando para não nos envolver com isto. Deus está nos ensinando como nos livrar dessa situação. Nota que ele diz: filho meu, se ficaste, se você já se envolveu com esta situação, então se livra disso. Este é o pensamento desse texto que nós lemos, Provérbios 6, de 1 a 5, livra-te. Agora, pois, verso 3, filho meu, livra-te. Versículo 5, livra-te.
como a gazela da mão do caçador, livra-te. Esse pai aqui não estava apenas preocupado em advertir o seu filho, mas ele estava preocupado em mostrar para o seu filho, ensinar para o seu filho como se livrar dessa situação. Então, se você já cometeu esse erro, preste atenção no que Deus tem para te ensinar hoje. Antes que você peca tudo, livre-se desse mal. Livre-se. Agora, como é que você faz para se livrar de uma situação como essa? Provérbios 6, versículo 3. Diz que a primeira coisa que você deve fazer para se livrar de uma situação como essa é ser chato. Seja chato. Seja chato. Onde é que está isso no versículo 3? Diz assim: agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna. Importuna o teu companheiro. O que é importunar? Incomoda, fica no pé, não larga. Meu querido, se você não quer passar por essa situação de ficar incomodando os outros, então já evita antes, não se envolva. Agora, se você já se envolveu, seja chato, incomode. Vocês já viram o que faz a empresa de crédito? Ou quando você faz uma conta e ainda não pagou? Meu querido, eu estou cansado de receber ligação lá em casa. Tem dia que no mínimo dá 10 ligações, e que eu deixe claro, não é por minha causa. E isso ainda é pior, ainda me deixa mais chateado. É você atender o telefone e a pessoa do outro lado perguntar: Hélio? Você conhece Hélio? Não, não conheço Hélio. Mora Hélio? Não, não mora. E aí você recebe um e-mail para descobrir que esse tal de Hélio fez uma compra nas Casas Bahia. E vai saber como ele usou o seu número de telefone para se cadastrar. Mas a empresa liga e ela incomoda. E eu vou dizer para você, é chato. É muito chato ser cobrado por uma coisa que você não fez ou não deve. E eu vou dizer para você, o Hélio não foi o único que fez essa covardia comigo. Mas, irmão, a empresa está fazendo o papel dela, está sendo chata, para ter certeza que a dívida vai ser paga. Então, meu querido, se você fez um empréstimo como este e quer ter certeza que vai ser pago, então seja chato. Incomoda para você, então incomode a pessoa também. Você vai perder a noite de sono, então faça ela perder também. Pastor, devolver na mesma moeda? O senhor está falando sobre vingança? Não, estou falando de você ter a atitude correta para se livrar deste mal. Então, se você não gosta de passar por isso, então seja chato antes. Quando a pessoa vier te pedir, você fala não. Não dá. Não, você quer fazer? Então começa pagando as prestações antes. Me dá o dinheiro, quando tiver o dinheiro total eu compro para você. Quem é que faz isso? Você já viu que quem gosta de pedir emprestado não gosta de começar a pagar antes. Então fala, não, você quer? Então começa pagando antes. Mas paga, quando você terminar eu compro e passo para você. É simples. Você vai ser chato, alguém vai ficar aborrecido com você, vai ser um incômodo, mas você vai estar livre dessa situação. Se não, meu querido, só tem um jeito. A Bíblia está dizendo de forma bem clara aqui: prostra-te e importuna, se lança nos pés da pessoa e só sai de lá quando a pessoa pagar o que está devendo. Então seja chato. Se você emprestou e a pessoa está dando trabalho, meu querido, então seja chato. Você não tem com o que pagar? Então corre atrás, vai lá. Vai na porta da casa, vai no trabalho, faz a pessoa entender e passar a mesma vergonha que você está passando, a conta precisa ser paga.
Meu querido, olha, eu venho aqui por causa daquele dinheiro que você está me devendo. Rapaz, a pessoa quando fica envergonhada, de duas uma, ou ela vai pagar por raiva, mas incomoda. A Bíblia está dizendo isso. Se você já se envolveu na dívida de outro, ela precisa ser paga, então seja chato, incomode, importune, vai lá, bate na porta, vai lá, liga. Ixi, a pessoa até bloqueia. O WhatsApp então hoje é tão fácil, né? Bloqueou você. O que está acontecendo? Rapaz, incomoda, porque a conta precisa ser paga. Então ele está dizendo: meu filho, se você já se envolveu com isso e quer se livrar, se livra. Mas para se livrar, entenda, você vai precisar ser chato. Por isso eu disse, então é melhor evitar do que passar por tudo isso. Se você não gosta de incomodar ninguém, nem ser incomodado pelos outros, então evita isso. Mas se você já se envolveu, cometeu esse ato de tolice, então só tem um jeito de você se livrar, é incomodando. Só tem um jeito de você se livrar. Está aqui a instrução de Deus, a instrução está aqui. Não apenas seja chato, não durma no ponto. Versículo 4 está dizendo isso. Não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Não fica dormindo no ponto, esperando a conta chegar, acumular uma conta em cima da outra, para depois começar a correr atrás do prejuízo. Não dorme, meu querido. Presta atenção. Se está chegando a data do pagamento, antes de chegar o boleto, corre atrás. Corre atrás. Porque esse negócio de você ficar esperando, olha, eu já vi muito vendedor ambulante bater na porta e ficar esperando, e a pessoa falar: semana que vem eu pago. Semana que vem some. Eu conheci uma pessoa bem de perto, que por incrível que pareça, até trouxe um certo mal-estar para essa igreja. Este homem era um marceneiro, ele fazia móveis planejados, e eu conheci de perto porque ele começou a congregar aqui e eu fui trabalhar lá com ele. Não durou muito tempo. Você sabe como funciona quem trabalha com móvel planejado? Uma parte já é na entrada e outra é quando ele conclui. O problema é que esse marceneiro em questão pegava as entradas e não concluía todos os serviços, gastava o dinheiro da entrada, aí tinha que pegar um novo serviço para cobrir o serviço que já estava pendente, e nem sempre dava conta. E aí começaram a vir os cobradores, inclusive a polícia. E uma bela noite, de madrugada, quando ninguém viu, o que esse homem fez? Bateu os pés, ficou a mula, foi-se embora, sumiu. E aí você pergunta: o que tem a ver a igreja com a situação? A esposa desse homem estava grávida, ele foi numa loja de artigos para crianças e fez uma compra gigantesca. E usou o nome da igreja. Até vários cheques sem fundo que ele passou nessa loja, deu um total acho que de R$5.000 na época. Carrinho de bebê, roupa para o bebê e tudo mais que ele comprou para a esposa, antes de fugir e fazer o que fez. E a igreja, como é que ficou nisso tudo? Graças a Deus ele não era membro na nossa igreja. Passou pouquíssimo tempo aqui. O lamentável foi para a loja que vendeu todo o artigo, que não tinha de quem cobrar. Lamentável. Meu querido, Provérbios está dizendo: não se envolva com essas coisas. Porque esse homem estava só de passagem e fez o estrago que fez. Mas quantos parentes
faz exatamente isso conosco. E depois parece que nem nos conhece, some. Passava o tempo todo, rapaz, vivia o dia todos os dias lá em casa, acabou a amizade, você nem vê mais, ele não vai ver. Quer se livrar, se envolveu com isso, quer se livrar, incomode, quer se livrar, não durma no ponto, não fique esperando chegar o prazo ou acumular uma conta em cima de outra, não fica dormindo no ponto, porque já que é o seu nome que está em jogo, já que é a sua situação financeira, não fique dormindo no ponto, porque quem vai ter que pagar tudo isso depois é você. Porque Provérbios diz: arriscaria perder a tua própria cama, o lugar onde você dorme, perder a roupa do seu corpo, aquilo que você veste, perder o emprego. Porque, meu querido, hoje para perder emprego tem sido cada vez mais fácil. Não é à toa que hoje está tudo ligado ao seu nome. Seu CPF está em tudo, e quando o seu CPF está sujo, você fica sujo em todos os lugares, porque nenhuma empresa quer um funcionário que não honra os seus compromissos. Por que você acha que quando você vai fazer a inscrição lá, como candidato, entregar o seu currículo, eles puxam toda a sua ficha, até antecedentes criminais, eles avaliam? É para ver se você não vai trazer dor de cabeça, prejuízo. Então, meu querido, quer se livrar disso? Incomoda, seja chato. Quer se livrar disso? Faça o que o texto está dizendo, não durma no ponto. Não fique dormindo aí, deixando passar o tempo despercebido, desatento, e só deixa para se dar conta quando já está em cima, não tem o que fazer. Não faça isso. Faça esse sacrifício, se é necessário, então fique sem dormir, mas resolva. E é até bom lembrar que para nós cristãos temos um compromisso com Deus, de honrar o nome do nosso Deus, de viver cada dia das nossas vidas para a glória de Deus, sendo luz em meio às trevas. E essa é uma situação que pode manchar o seu nome, o Evangelho, e envergonhar o Evangelho. Eu lamento ver quantas vezes a igreja é taxada por pessoas que não honram os seus compromissos. Ou como eu tenho que ser taxado por alguns que se atrevem a tomar posse daquilo que é dos outros. Ladrão. Mas se você quer se livrar disso, faz o que a Bíblia está dizendo. Evita. Se você não pôde evitar, então segue esses princípios. Incomoda, seja chato, não durma no ponto, antes da dívida chegar, corre atrás. Aperta a pessoa. Faz ela lembrar, está chegando, dia 15. Eu disse dia 15 porque é normalmente o meu limite. Então, dia 15, lembra? E aperta. Ah, mas eu só recebo dia 28, então dia 28 você já cobra antes de chegar dia 15. Você já sabe que a pessoa vai receber dia 28, então você cobra no dia 28 o que precisa pagar no dia 15. Não deixa para cobrar dia 28 o que devia ter sido pago dia 15. Porque dívidas, irmãos, de cartão, de empréstimo, correm os juros que você não tem noção. É por isso que as pessoas não sabem como se envolvem nessa bola de neve. Quando eu trabalhava, havia lá no nosso cartão do banco, limite de crédito. Aquele favor gentil que o banco faz para você. Ele bota um dinheiro a mais na sua conta, que você pode ou não usar, mas está lá disponível para você. E, meu querido, vi tantos colegas de trabalho usarem o limite, e quando chegar o mês seguinte para receber, já foi descontado o limite com juros. E aí ele é obrigado a fazer o quê? Usar o limite de novo. Só que dessa vez o limite, chega um ponto que o limite já não é mais suficiente, aí tem que pegar emprestado com outras pessoas.
meu querido, foge. A Bíblia está dizendo foge. Agora, se envolveu, seja chato, não durma no ponto e fique ligeiro. O pastor gostou de usar hoje só a expressão bem popular, né? Fique ligeiro. Ligeiro é atento, seja astuto, ponha limites. Você nota isso no versículo 4, quando ele diz assim: livra-te como a gazela. A gazela é um animal gracioso, mas também é um animal ligeiro. Quando ela percebe o sinal de perigo, o que ela faz? Ela corre e sai saltando de um lado para o outro, para não ser apanhada. É o que está dizendo aqui: livra-te como a gazela da mão do caçador. Sentiu o cheiro de perigo? Pica a mula, corre, foge. Então fique ligeiro, fique atento, ponha limites. Você sabe que tem essa dívida, então não assuma outra ainda maior. Tome cuidado. Se esforça, se empenha. Aqui ele usa a ideia da gazela e do pássaro no passarinheiro, na mão do passarinheiro. Se debate tanto até fugir, mas faz todo o esforço, ou melhor, emprega todo o esforço para fugir. E é o que a Bíblia está dizendo. Para sair dessa situação, então se esforce. Corre atrás, se empenha, dá os teus pulos. Como diz outro ditado popular: dá os teus pulos, mas faz por onde se livrar disso. Então traz a ideia de se esforçar para se ver livre. E é esse o pensamento da palavra de Deus. Se esforce o máximo que você pode para se ver livre disso. Seja evitando, ou seja depois que já contraiu, se esforce para se livrar, porque senão você vai ter que trabalhar dobrado. Sabe a situação? Ao invés de envolver o irmão numa questão judicial, por que não sofre o primeiro dano? E aí significa, já que você se envolveu nisso e a pessoa não vai pagar, meu querido, agora trabalhe. Alguém vai ter que pagar, e esse alguém é você. Então trabalhe. Lute aí, vai envolver sacrifício, vai. Aperta o cinto, mas se livra disso. Então nota que tudo que ele está dizendo para nós é complicado, não é? Quem gosta de ser chato? De ter que incomodar os outros? Quem é que gosta de perder a noite de sono? Pensando nas contas que precisam ser pagas? Quem é que vai precisar trabalhar dobrado para honrar um compromisso que nem é seu? Quem é que quer fazer isso? Então, se você não quer, meu querido, porque esses são os passos para você se livrar. Se você não quer, então não se envolva. Sabe, não se envolva. Mas aqui a Bíblia está dizendo: se você já se envolveu, então esses são os passos, não tem o que fazer. Vai envolver sim, essa atitude de ser chato, vai envolver a perca do seu sono, de ter que incomodar a pessoa, ser insistente, impor limites. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho, mas é necessário para se ver livre. E é interessante que, pensando em todo esse processo de ser incômodo, perder a noite de sono, de se esforçar e se dedicar ao máximo para se ver livre dessa situação embaraçosa, isso me fez pensar em Lucas 18, quando Jesus estava ensinando os seus discípulos sobre orar sem nunca esmorecer, desfalecer. Parece que ele deu um exemplo parecido com a atitude aqui ensinada em Provérbios. Ele conta a história de uma viúva que tinha uma questão para ser resolvida, e ela fez exatamente o que Provérbios fala para você fazer se você se tornou fiador ou se envolveu na dívida de outras pessoas.
Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis ouvir ou não a quis atender, mas depois de quê? Depois de um tempo sendo incomodado por ela, perdendo noite de sono por causa daquela mulher, por causa do esforço dela o tempo todo lá chamando a atenção dele, julga a minha causa, julga a minha causa. Diz aí a Bíblia: depois ele disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, meu querido, a viúva tomou os passos necessários para se ver livre de uma situação difícil. Ela não tinha o que fazer, então ela incomodou. Ela não tinha o que fazer, ela não dormiu no ponto. Ela continuou insistindo com aquele juiz. Antes que ela mesma fosse lançada na cadeia, ela ficou insistindo com o juiz para que a situação fosse resolvida. E você nota que para alcançar tudo isso, ela empregou um grande esforço. O tempo todo ela estava lá, incomodando. Deu trabalho? Deu. Mas qual foi o resultado? O juiz ouviu. Meu querido, clama a Deus, ore, mas faça a sua parte. Porque depois não adianta colocar a culpa em Deus e dizer: eu orei tanto para Deus me ajudar a me livrar disso e Deus não fez nada. Deus fez, Ele deixou aqui, orientando você a não se envolver com isso. E depois Ele ainda dedicou um tempo para dizer para você como se livrar de tudo isso. Agora cabe você fazer a sua parte. Então faça. Não se envolva. Se já se envolveu com a dívida dos outros, então corre atrás. Não tem o que fazer. Seja chato, seja chato. Não durma no ponto. Não espere a conta acumular. E fique ligeiro. Ponha limite. Se esforce. Se dedique até que tudo seja honrado e cada conta seja paga. E aí eu tenho certeza que agindo assim, Deus vai abençoar imensamente a sua vida. Que Deus nos abençoe.